a gente só trabalha com braços robóticos e só com braços robóticos colaborativos. Então, é uma fatia muito específica do mercado de automação, que é robótica industrial colaborativa. E uma das grandes diferenças da gente para os outros fabricantes de robôs é que nós temos apenas 7 modelos de robôs, né? Então, são muito versáteis dentro das aplicações, mas são só esses 7 modelos. Quais são as aplicações, né? Que áreas são as áreas mais comuns de vocês trabalharem? Bom, Vocês fornecerem? as áreas mais comuns, a gente sempre trata as aplicações que a gente chama de consagradas, né? A gente hoje tem uma base instalada de 44 mil robôs, e quando a gente fala das aplicações consagradas, geralmente o primeiro é empacotamento, ou seja, final de linha, paletização, ou um processo anterior, que é colocar um produto dentro da caixa final. O segundo, é engraçado ter o nome, o termo em inglês, né? Pick and place, pegar e colocar. Né? Imagina que você tem um processo metálico, automotivo, né, em que você tem diversas operações, então o robô tira de uma operação e coloca na outra. E esse pick and place eu já ouvi, dependendo da região aqui no Brasil, inúmeros termos, até como escravos de Jó, é um deles dependendo da região. Depois, a gente tem alimentação de máquinas CNC, que, né, colocar e tirar a peça de dentro de centros de usinagem, parafusamento, né, aquelas apertadeiras que são muito comuns na indústria automotiva, né, que você tem o operador o tempo todo segurando a parafusadeira e apertando parafusos. Isso é um processo de automação também bastante comum. E o último são inspeções de qualidade, ou seja, você coloca uma câmera no punho de um robô, né? Você imagina que meu braço é o robô, e aí você coloca uma câmera no punho do robô e ele vai inspecionar um produto. Pode ser uma geladeira, pode ser uma máquina de lavar roupa, pode ser um motor de carro, enfim, tem inúmeras aplicações para esse tipo para esse conjunto robô mais câmera. Então, essas são as 5 aplicações mais comuns. Que setores, no caso, você chamaria mais? Setores são indústrias de grande porte, médio, e de quais setores? Imagina o seguinte, a gente fala colaborativo porque são robôs com segurança embarcada, por isso eles podem trabalhar no meio das pessoas, desde que haja uma ampla apreciação de risco, né? Tem que tomar as medidas, mas ele tem segurança embarcada que permite ele trabalhar no meio das pessoas, uma vez que, se uma pessoa entrar na trajetória do robô, ele vai perceber isso e vai parar. Então, quando a gente fala das aplicações, nós estamos falando aplicações onde você tem gente trabalhando. Tá? Então, o que é incomum? Indústria extrativista ou indústria pesada? Quando a gente fala de fábricas de bens de consumo, fábricas de automóveis, são os segmentos mais comuns. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem uma tendência a trabalhar mais com as empresas de médio e grande porte, porque, em geral, são as empresas que trabalham 2 a 3 turnos. E na Europa existe uma tendência mais acentuada de pequenas empresas, até por uma questão de acesso a crédito e assim por diante, existe uma fatia bem maior na Europa de pequenas empresas. Bom, vocês identificaram que existe uma oportunidade agora com a questão da pandemia. Como que é essa ligação? Bom, para responder a tua pergunta, eu vou separar em fases distintas, né? Eu acho o que a gente viveu
principalmente nos grandes centros, no final de março e no começo de abril, foi um pânico. Então, tudo parou, tudo fechou. A gente viu praticamente todas as montadoras do país, as montadoras de veículos do país pararem no mês de abril. Então, foi um momento de pânico. O momento seguinte, que eu acho que é o que nós estamos vivendo agora, é o pós-pânico, é o momento o modo que eu chamo de modo sobrevivência. As empresas agora estão extremamente preocupadas em resguardar o seu fluxo de caixa e manter uma reserva de caixa. Então, no dia de hoje, né, meio de junho, o que nós estamos enxergando? Que existe um interesse muito maior em automação, existe uma preocupação principalmente em aumentar o distanciamento social dentro das fábricas e usar a automação para conseguir aumentar a distância entre as pessoas, mas a gente ainda vê uma preocupação muito grande em resguardar o fluxo de caixa. Então, dá para falar hoje, aumentou a demanda? Não. O que aumentou Não foi o aumenta a nível... demanda de uma hora para outra, porque não é um produto que você vai na prateleira e busca e instala, né? Isso. Então, são projetos que precisam precisam de engenharia, requerem instalação. Então, a gente tem uma outra coisa também, né? Tem muitas fábricas que ainda não estão permitindo a entrada de terceiros dentro das suas, limitando muito a entrada de terceiros dentro das suas próprias operações, né? Entre a decisão de implantar um sistema desse e a implantação efetiva, quanto tempo que leva normalmente? Utilizando a robótica colaborativa, por serem produtos de rápida instalação e de um manuseio muito mais intuitivo do que a robótica convencional, a gente vê projetos serem instalados em 60 dias. Bom, de 60 dias a 180 dias, tá? Aí depende da complexidade, mas como você tem quando você olha para o nosso produto, ele é um produto já de prateleira, que existe praticamente a pronta entrega aqui no Brasil. Então, o que depende é projetar a garra, projetar o equipamento que vai na ponta dele e fazer a instalação, né? E a instalação é relativamente simples, porque ele trabalha com fonte de energia doméstica, 110 ou 220, e requer muito menos infraestrutura por ser um produto bastante leve, né? O que eu Ou seja, suponho, o que eu imagino que vai acontecer na próxima, na fase seguinte, é que esse interesse se transforme efetivamente em planos de implementação. É lógico que a gente tem a principal variável dessa equação toda, justamente a retomada da economia. Então, tem setores da economia que a gente vê que tiveram um aumento de demanda, né? Ou seja, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, a indústria farmacêutica, elas tiveram nos últimos 2 meses um incremento de demanda. Então, imagino que cada segmento vai reagir numa velocidade diferente. Quando a gente olha para o mercado automotivo, só para colocar um patamar de comparação, o Brasil produziu 3,1 milhões de carros em 2014. Depois a gente foi caindo até 2016, chegamos num fundo de vale a 2 milhões de veículos e a gente estava quase voltando esse ano para 3,1 milhões. O que a Anfávia está enxergando agora é que a gente deve produzir aproximadamente 1,8 milhão, 1,7 milhão de veículos esse ano. Então, se por um lado a gente tem a indústria farmacêutica com uma demanda que foi impulsionada, a gente tem a indústria de veículos que está sofrendo, né? O cenário ele não é muito claro para vocês ainda. Vocês imaginam. O que Não, vocês sabem, de certa forma, que o industrial, de algum modo,
está percebendo a necessidade de investir em O que, robotização, em é, automação, o né? que a gente está vendo é que os drivers estão mudando. As preocupações, a tomada de decisão, ela está mudando. Então, no começo do ano, você estava vendo muitas empresas com um plano intenso de investimento em automação, é, bastante pesado, porque tinha um incremento de demanda, a gente estava vendo uma possibilidade da economia aí crescer em algum ponto de 2 a 3%, e agora a gente está vendo um PIB de menos 6,5%, segundo o relatório Focus dessa semana. Então, só que o que vai definir os critérios muda. Se antes ele precisava falar, olha, agora eu preciso aumentar a capacidade, eu preciso reduzir meu custo de mão de obra, a preocupação agora, a primeira, é manter a segurança das pessoas dentro da operação, né? Então, eles precisam garantir que a operação esteja estável e segura para atender uma demanda. A outra coisa que eu vejo é que, diante de todo esse desequilíbrio que a pandemia causou, se antes a gente tinha uma ideia muito clara de manufatura lean, estoque zero e assim por diante, vendo agora que muitos fornecedores de insumos da China podem ter oscilações na sua entrega, qual que é o outro driver? O outro driver é você falar, olha, eu preciso ter flexibilidade produtiva dentro da minha fábrica e talvez ter um pouco de necessidade de verticalização para poder conseguir absorver tanto variações de demanda quanto variações de suprimento de insumos. Ou seja, as regras do jogo de janeiro para cá mudaram completamente, né? As pessoas estavam olhando para falar, olha, eu vou investir porque a demanda vai subir, agora é assim, eu preciso proteger minha operação e garantir que eu vou ter flexibilidade. A gente vive também um processo de desindustrialização no Brasil, que é muito forte nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Até que ponto que isso pode ser revertido pela robótica? É, eu diria que a robótica é uma disciplina. Se a gente olha o compasso digital da McKinsey, onde a McKinsey desenha todos os drivers da indústria 4.0, a robótica, especificamente a robótica colaborativa, é um subsegmento desse compasso digital. Então, vejo com muito bons olhos políticas de investimento a juros subsidiado, como o que o FINEP tem feito. Tá? Existem linhas de financiamento, inclusive saiu. Então, na segunda-feira, dia 15 de junho, o Globo publicou um artigo informando que o FINEP lança edital de 50 milhões para projetos de 4.0. Né? Então, para mim, a robótica é uma das disciplinas que compõem a indústria 4.0 e o que a gente vê é a necessidade de digitalização dos negócios e, obviamente, também a necessidade de a gente adaptar a maneira de trabalhar a um cenário em que o home office, o homeschooling, o EAD, tudo foi adiantado, né? Bom, pensando em termos dos próximos 5 anos e imaginando um cenário de recuperação econômica, como é que você imagina que vai ser esse futuro em 2025 para a robótica? Como é que ela vai estar presente na economia brasileira? Eu estava discutindo com um colega ontem sobre previsões, né? E aí ele falou, não, porque tem a previsão de tal agência, não sei o que. Ela falou, bom, essa previsão é antes da pandemia ou depois da pandemia? Então, Exato. as previsões pré-pandêmicas, o período, como disse esse amigo, né, AC antes da Covid, elas falavam de um aumento exponencial da robótica até 2025, ou seja, que esse mercado chegaria a 2 bilhões de dólares antes de 2025. Eu vejo que a médio prazo a questão da pandemia vai reforçar essas previsões de crescimento exponencial da robótica nos próximos anos. De novo, pela inclusão
de novos drivers dentro do processo de automação. Não é só mais uma questão de, olha, eu preciso reduzir o custo da mão de obra, mas eu preciso garantir a segurança e a flexibilidade da operação, porque talvez muito mais pesado do que o custo da mão de obra dentro de uma operação é você não conseguir rodar a operação por falta de gente, né? Olha, eu tenho uma reflexão pessoal que é bastante particular, mas eu acho que vai afetar não só o nosso dia a dia de trabalho e de convivência como sociedade, mas vai afetar os meios industriais, né? Eu acho, a gente viu na China que na reabertura a venda de sapatos na primeira semana explodiu, né? Mas com toda essa impulsão de ter uma nova maneira de viver e possivelmente do trabalho remoto, eu acho que nossos padrões de consumo eles não vão voltar a ser como eram, né? Foi engraçado, até minha esposa falou, eu vou precisar menos de sapato porque eu vou menos para o escritório daqui para frente. Então é um exemplo pequeno da mudança, mas eu acho que é bastante profundo. Então, deve mudar nossos padrões de consumo e, obviamente, isso vai afetar a indústria. E o que, para mim, é a tendência que vai ser mais fortalecida com tudo isso é a necessidade de ter processos cada vez mais flexíveis. O que eu sinto, e de novo é um sentimento, não é uma certeza, é que a pandemia vai acentuar essa necessidade da gente ter processos cada vez mais flexíveis. Bom, só para finalizar mesmo, né? Você conseguiria imaginar uma história curta de como é que você contaria que vai ser em 2000? Você disse que tem uma filha? Tenho uma filha de 8 e uma filha de 2 anos. Pois é, você vai contar para sua filha de 8 anos, né? Como que vai ser, você imagina o funcionamento de uma indústria em 2025, né? Você consegue ter uma imagem, uma ideia de como é que você contaria essa história? Não necessariamente como uma história infantil, né? Não como se você estivesse contando para uma criança, mas como é que você imagina um dia na vida de uma indústria em 2025? Você tem alguma ideia, sim? 5 a 10 anos, o que eu posso imaginar é que hoje a grande maioria das pessoas que trabalham em manufatura, que trabalham na operação, ela sai de casa já sabendo o posto de trabalho onde ela vai trabalhar. E ela fica meses naquele mesmo posto de trabalho, outra vez oscila entre 2 postos de trabalho. O que eu posso imaginar daqui 5, 10 anos é que essa pessoa vai sair de casa falando assim, eu vou trabalhar naquela fábrica, mas eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer hoje, né? O que eu posso imaginar é que as pessoas elas vão poder usar o potencial cognitivo delas de maneira cada vez mais intensa e que justamente pela necessidade de flexibilidade, essas pessoas vão para as fábricas para interagir com as máquinas e não falar, bom, eu estou indo para a fábrica e eu vou passar o dia inteiro encaixotando tal produto. Ou eu vou passar o dia inteiro abastecendo tal máquina. Não, elas vão fazer diversas funções ou no mesmo dia, ou um dia uma função, outro dia outra função, outro dia outra função. Então, vai ser muito mais uma questão de adaptabilidade com as máquinas e fazer cada dia uma coisa diferente. Ok. Agora me veio até uma questão seguinte: até que ponto que esse trabalho do operário ou do trabalhador, né, com um braço robótico, a gente não pode pensar também que ele pode ser virtual, né? Não necessariamente porque uma pessoa está do lado, né? Ele também pode ser virtual no futuro. Existe um estudo do MIT
fez essa comparação alguns anos atrás, ou seja, eles compararam um processo puramente robotizado, puramente manual e um processo onde você tem uma mescla dos dois. E eles chegaram à conclusão de que a maior eficiência é atingida quando você tem a mescla do homem com a máquina. Então, tem uma frase Presencial. muito tem uma frase muito marcante do Garry Kasparov, que depois de enxadrista virou estudioso de inteligência artificial, que ele fala, quando a gente pensa em homem mais máquina, o que importa não é a capacidade do homem ou da máquina, mas o que os dois conseguem produzir juntos. Então, a beleza de você ter um processo onde você mistura a, a alta repetibilidade de um robô com a capacidade cognitiva de uma pessoa, é que quando sai alguma coisa fora do lugar, o ser humano é capaz de ir lá com toda a nossa capacidade cognitiva de corrigir aquele pequeno erro e fazer com que o processo siga. Então, a inteligência artificial vai mudar muita coisa ainda nos próximos anos, mas a nossa capacidade de adaptabilidade para muitas funções da inteligência artificial.